Oi, gente, que tá chegando. Como vocês estão? Gente, a psicóloga vai atrasar um pouco, tá bom? Daqui uns 15 minutos ela entra. Mas pros alunos, pros pais e professores, a gente vou entrar agora com a Vivi, com a professora Vivi, pra passar uns recados pra gente dar uma conversa antes da psicóloga entrar, pode ser? Boa tarde, né, gente? Então vou adicionar a professora Vivi. Estão todos escutando? Todo mundo tá bem? Tá travando? Não tá travando? Respondam aí pra mim nos comentários. Gente, vocês podem ir colocando também perguntas, tá bom? Tem um pontinho de interrogação aqui no cantinho que ele serve para você adicionar perguntas. Vocês podem ir colocando a respeito das aulas, por enquanto, aqui com a Vivi. E daqui 15 minutos, perguntas sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse, com a live com a psicóloga, beleza? Então vou adicionar a Vivi aqui. Opa! O celular tá caindo. Oi, Vivi! Oi, vocês me escutam? Todo mundo bem? Olha, o Leandro perguntou se eu estava apresentável, assim. Apresentável mesmo, não, né? Tá sim, mas, tá sim, tá linda. Né? Sem make, mas tudo bem. Sem make. O pessoal falou que é pra eu testar um filtro, né? Mas se eu botar um filtro agora, gente, é capaz de eu aparecer com... Como é que fala? Oi, Elaine. É capaz de eu aparecer, Oi, como é que chama? Com visão infravermelha, que é o que ultimamente eu tenho usado mais. Você vai testar filtro aqui na live? Você tá louco? Que nada. Eu vou pôr um monte de pinguim, tá bom? Coisa que eu gosto. É. Não, gente, como é que tira isso? Fala pra mim. Sem nada, pronto. Eu nem lembro também como é que... Não, agora já tirei. Pronto, deixa eu assim com essa cara horrorosa mesmo, tá bom. E aí, espero que estejam todos bem. Eu tava até agora há pouco vendo o pronunciamento do governador, né, a coletiva. A gente ainda tá em quarentena até dia 31, mas aí ele tá passando as informações, né? Algumas redes de TV lançaram que a gente já tinha um retorno previsto das aulas para dia 20 de julho, mas vamos ver, né? Ele ainda não terminou, eles, né? Eu também com saudade, Kaique. Meus ex-alunos já estão tudo paia. Ex. Né? Mas assim, comunidade Franklin sempre. Estão sempre lá nas festas, vão sempre prestigiar. Sempre presente aqui nas lá, você viu? Também, né? É, melhor professora que eu já tive. Obrigada, meu lindo. São vocês. Todo mundo acha isso, né? Vocês é que me fazem assim, né? Eu só sou o que sou por causa de vocês. Então, eu acho assim, eu acho que o tema vem bem a calhar, né? E porque a gente fica ansioso, né, para saber. Ontem eu bati um papo com a Elaine via WhatsApp por voz, a gente conversou bastante, assim, né? Achei até legal, ela fez umas perguntas muito pertinentes que assim, sobre a questão de meio ambiente, né? A pandemia frente ao meio ambiente, achei bem legal. E a Ana Clara me chamando de fofa. Linda. Oi, Ana. O pessoal entrando. Tá entrando, né? É gente, bom pra porque quem aí... agora, a Vivi veio passar comigo aqui esses 15 minutos, aguardando a psicóloga, que ela teve uns probleminhas. E vai demorar uns 15 minutinhos pra entrar, então ela já tá aqui. Isso, aí ela já tá algumas perguntas. Por enquanto, vocês vão vendo essa psicóloga de Araque. Aí... Minha psicóloga particular, gente. Então, acho sua bom... imagem tá falhando? Não, eu tô vendo bem. A minha deve estar ruim porque deve estar sujo o meu... Como é que chama?
A câmera. A câmera. Não aguento mais. Gente, o Eu celular não para de detonei. cair. Não Ai, aguento por isso mais. que eu seguro. Por isso que eu seguro. Eu não sei nem usar o pau de selfie. Tá Olha lá, vou difícil. segurar. Não cansei. É, tem que ser assim, né? Então, Goiânia. eu eu queria só deixar uns. Vou aproveitar então, né, para deixar alguns avisos para vocês, né? A gente vai salvar a live, né? E vai colocar no feed Isso. também. Então, ó, a gente já está chegando a praticamente um mês, né, de aulas via de ensino remoto, de aulas à distância, lá pela plataforma. Dizer que o pessoal do Grêmio, né, via Instagram, Facebook, tá aí para ajudar vocês. Quem ainda não conseguiu acesso, está com alguma dificuldade em como lidar lá dentro da plataforma, eu também, quem tem contato comigo, né? Uhum. Às vezes pode procurar um par avançado, que é algum amigo seu que você tem contato direto, via WhatsApp ou Messenger, enfim, pedir uma ajuda para ele. Olha, cara, como é que eu faço isso? Porque a gente tem Uhum. visto que vocês estão entrando até, mas assim, vocês estão começando a entregar atividade de uma matéria para outra. Então, assim, vamos fazer com calma, né? Eu sei que vocês recebem lição nova de cada uma ou duas matérias por dia, né? Mas sempre lembrando, a gente tem um combinado entre os professores, né? Uh, olha, Kaique, não sei, hein? Se eu vou estar ainda bem, filho. Olha os cabelos brancos já, ó. Mas ainda tem bastante tempo. Dá tempo ainda de eu pegar os Dá seus. tempo, né, Vivi? Dá tempo, dá tempo. Só Ainda não sei falta um se eu, pouquinho ainda. Um não pouquinho sei se eu vou bastante. estar de andador, mas tô lá, vou estar firme. E então assim, vocês fazerem com calma, né? Com parcimônia, devagar, né? Para vocês não se confundirem. Agora, acho que até um ponto bom a gente lembrar. Vocês sabem que os professores que não têm, aqueles que sobem junto com a gente, que a gente chama de professor módulo, e vocês chamam de substituto, que é um absurdo, ele é professor tanto quanto eu, porque afinal de contas lá no Franklin a gente tem uma realidade que até é muito boa, a gente às vezes tem a maior parte das aulas, vocês estão com dois professores dentro de sala de aula, né? Verdade, verdade. Então, assim, eles também agora vão ofertar algumas Atividades complementares, atividades, né? isso, né? Então, assim, faz com tranquilidade, a gente vai manter, semana que vem volta tudo ao normal. Hoje vocês estão tendo o pessoal do Fundamental 2 Matemática, porque a gente teve a troca, né, por causa da live da doutora Fran do Gelo, né, semana passada, e aí veio esses feriado aí, né, de 6 dias. Uhum. Então hoje a A gente está gente fazendo espera, aquela né, Vivi, troca. que nesses feriados aí de 6 dias o pessoal tenha colocado em dia aquelas atividades. As atividades que estavam sem data de entrega agora tem data de entrega, então é importante fazer agora. Não que não era antes, Exatamente, exato. mas sempre para ter um pontinho a mais lá na média, né? Um pontinho a mais na nota e E entregar assim, nos prazos. eu acho que o que vocês têm que focar agora é o seguinte: foquem na aprendizagem de vocês. Ah, mas Uhum. professora, eu não estou indo na aula, tá tudo muito estranho. Mas é qualquer conhecimento que você adquire, né? Que a gente esteja trabalhando com vocês, é muito importante agora. Vocês não podem ficar parados, né? Não dá, né? Então, Ainda mais esse pessoal exato. agora que vai sair, o pessoal do nono ano, Exatamente. No no meu ano, caso também. façam atividades. Professores estão sentindo falta do retorno de vocês, né? Não se esqueçam que ano que vem vocês vão estar no ensino médio, né? Aumenta o número de matérias. Ah lá, já está entrando ex-aluno aqui que pode Ex-aluno contar qual é a aqui, hein? realidade, né? De como é. Tem gente que até já terminou o ensino médio. Então, assim, aproveitem para aprender, tá? Quando a gente voltar, é óbvio, a gente vai fazer um planejamento certinho para recuperar. A gente sabe que tem gente que está com dificuldade, seja financeira ou dispositivo não dá, mas assim, Uhum. vai tentando fazer aos poucos, né? Para vocês não pode ficar parado, né? Uma coisa que eu acho Saudades, é. chato, Hum, uma coisa que eu acho chato, Vivi, que às vezes você veio compartilhando também,
são publicações pedindo para anular o ano, pedindo para cancelar as aulas em IAD, por conta desses motivos de ter alunos que não têm acesso a dispositivos móveis, a A computadores. internet, né? Uhum. Acontece, sim, gente. Foi por esses motivos que o Enem, graças a Deus, foi adiado para aqueles Isso, alunos do terceiro exatamente. colegial que querem entrar na Exato. universidade e os outros alunos também. Mas, assim, enquanto a gente tem, se a gente tem acesso, é legal a gente poder usufruir, né? Porque, assim, ainda Exato. bem que a gente está tendo as aulas online, está tendo um meio de aprendizagem. Lembrando que também tem os tutoriais no YouTube, se caso não entenderem alguma coisa, os professores estão lá de plantão para poder tirarem as nossas dúvidas Sim. durante os dias da semana. Então, às vezes, eu conversando com a Vivi, que eu tenho um contato maior com ela, né, pelo WhatsApp. Uma hora da manhã eu tô conversando com ela, tirando dúvida, e ela tá lá corrigindo a atividade e me ajudando a entregar as atividades que faltam entregar. Então, os professores estão sempre à disposição. É legal a gente poder é, estudar desse jeito por enquanto. Sentindo muita falta das aulas presenciais, né, Vivi? Não só Sim, eu, nós tanto também. porque Nós tem também. professores que também ainda têm dificuldade com o aplicativo, como tem alunos que também têm dificuldade. Exato. Vocês têm que entender que, assim, eu acho que a gente tem que começar a olhar o copo meio cheio, sabe? Às vezes eu fico pensando, óbvio, me bate tristeza. Até a gente vai poder perguntar depois para a doutora Silvia, né? Mas eu tô começando a olhar pelo lado, assim, o copo cheio, né? É, vocês e nós estamos aprendendo coisas novas. Principalmente os Aham. professores estão passando um processo, a gente, teoricamente, pelo trabalho da gente, a gente não teria que ficar ligado totalmente à tecnologia, mas a gente também está tendo muitos momentos de aprendizagem, viu? Ah, a Aham. doutora Silvia chegou. Então, ó, gente, só quero dizer que estamos aqui disponíveis. O Grêmio não para, agora está na produção de conteúdo. Eu, como sou a professora que os acompanha, estou muito feliz pela essa segunda live. E de antemão já quero agradecer a doutora Silvia pelo apoio, né? E por estar aqui com a gente. Tá bom? Então, beijo agora com a Beijo, doutora Vivi. Silvia. Tchau, Fica com Lê. a Tchau, gente aí. tchau. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora eu vou chamar a doutora, tá bom? Para poder dar início à live, para poder fazer as nossas perguntas, para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vou esperar ela aceitar. Olá, boa Oi, tarde, tudo boa bem? tarde. Tudo bem? Tudo, estamos em casa. Estamos em casa, né? Se cuidando, graças a Deus, né? Com certeza, né? E É, orando também para aquelas pessoas que estão num estado não tão bom, né? isso é verdade. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos vocês aí que estão aí na live com a gente. Agradecer pelo convite, né, feito pelo Leandro, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tá? A E gente vamos ver. agradece também por ter aceitado o nosso convite. Agora a gente Sim, está com essa série de lives, né? Porque é a única forma que a gente está tendo de trazer conteúdo, informar os alunos, né? com certeza. É uma maneira que a gente tem de conduzir essa pandemia em nosso melhor momento. Principalmente Sim, se tratando de alunos que estão estudando em casa, alunos que estão com dificuldades, tudo isso acarreta muitas coisas relacionado àquilo que está na nossa mente, né? Que é a sim, psicologia que trata desses assuntos de maneira bem específica. sim. Vamos lá? Gente, eu vou só falar um pouquinho aqui também, tá bom? A doutora Silvia, Deixa eu me a psicóloga apresentar, Silvia Paula. nem me apresentei, nem me É, apresentei. Eu então sou vamos a lá, pode se Silvia apresentar. Paula, sou psicóloga, né? Psicóloga clínica. Eu atuo em todas as idades, em todas as faixas etárias, né?
Depois, no final da live, eu vou passar. O Leandro já tem o meu WhatsApp, ele pode passar o contato para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta quando terminar a live, estarei à disposição depois, no período da tarde, tá? E assim, e vamos ver o que a gente pode fazer, assim, no sentido de estar orientando, né, as pessoas que estão em casa, que precisam de um auxílio e que não sabem como fazer e nem como lidar com essa tal dessa bendita ansiedade. Isso. Eu já conheço a psicóloga, assim, de outros tempos, né? Ela era ou é ainda inspetora numa escola que eu frequentei. E durante esse tempo, assim, eu pude acompanhar um pouquinho da trajetória dela enquanto estava estudando. Estava ainda na MF Faria Lima quando ela se formou. E a gente dá os parabéns, né, pela formatura. Foi há 2 anos? 2 anos. Os 2 anos, né? 2 anos. Agora a gente está tendo a oportunidade aqui de fazer uma conversa com ela, mas como ela disse depois, pode me chamar aí no direct da Chapa, que a gente passa o contato para vocês marcarem uma consulta se for mais necessário. Uma consulta, todo mundo sabe que uma consulta a sós conversa melhor, né, doutora? Sim, a conversa ela é totalmente sigilosa. Nós tratamos com os pacientes no mais sigilo absoluto. É uma conversa entre o profissional e o paciente. Aham. Então, para quem não sabe como é um atendimento de psicologia, fica aí a dica que todos os profissionais eles têm que estar atentos a isso. Eles têm que fazer o papel de estar, né, Aham. trabalhando com essas pessoas e dando uma condição física, uma condição mental melhor para que ele siga na vida, né? Porque nós sabemos que Sim. hoje em dia é muito difícil, a situação fica complicada para algumas pessoas, então o momento é esse, o momento é procurar ajuda de psicólogos, sim, psicólogos de responsabilidades. Na verdade, todos os psicólogos, eles são de responsabilidade, eles trabalham dessa maneira, Uhum. e nós devemos estar atento ao nosso controle, que o nosso controle é da nossa vida. E se nós estamos dispostos a fazer algo para melhoria, então nós temos que procurar ajuda sim. E principalmente, gente, psicólogo não é para louco. Psicólogo é para mim, para você e para os demais. Sim, Certo? muita gente costuma falar, né, que psicólogo é para E, doido, que não vai passar no psicólogo, mas nem é isso. Como a senhora mesmo disse, psicólogo é para mim, é para você, é para minha mãe, é para os meus avós, são para os meus tios, psicólogo está aí para todos. E a isso gente é agradece por existir essa profissão tão linda que é a psicologia e agradece sim. por ter profissionais capacitados como a senhora se formando nessa área. Isso é verdade. E também voltando um pouquinho quando você disse que me conheceu na escola, eu ainda atuo, sim, como inspetora de aluno numa escola da rede municipal, na MF Maria Helena Faria Lima. Faço o meu trabalho e um pouquinho além daquilo que eu posso ajudar, que eu posso conversar, onde eu posso auxiliar. Sim, E faço também os atendimentos agora com essa pandemia, os atendimentos são feitos online. Então, sim. é muito importante, porque se você não busca ajuda, você não procura, você não consegue lidar consigo mesmo. Uhum. Vamos às perguntas, porque o nosso tempo é tão curtinho. É tão curtinha, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui as perguntas, tá bom? Só um Sim. minuto. Oi, deu uma falhadinha aí na internet aí. Aham. A primeira pergunta o que é a ansiedade? Bom, a ansiedade, no significado da palavra, ela é um grande mal-estar físico e psíquico. Essa é a definição da ansiedade. De Para a ansiedade. psicologia, ela é tratada de maneira como está nessa questão do significado da palavra. A ansiedade, Uhum. ela vem de várias maneiras. Uma pessoa que tem ansiedade, ela somatiza no corpo tudo aquilo que tem no seu cérebro. Então, assim, uma pessoa que é ansiosa, que está assistindo aí, ela sabe como é difícil lidar com essa ansiedade. E a Sim. ansiedade, ela tem diferentes maneiras de você
Entender a ansiedade. Ela é entendida como uma doença, sim, porque ela soma no seu corpo. Ela traz coisas que você, vou falar assim de uma maneira bem simples. Ela traz coisas que faz com que você perca o seu controle, com que você se estresse com facilidade, e ela é causada também de várias maneiras. Algo que aconteceu com você em alguma situação. Por exemplo, vou citar um exemplo. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Você fica ansiosíssimo para aquela entrevista de emprego. Sim. Aí o que acontece com isso? Você fica nervoso, você pode roer uma unha, você pode não se arrumar adequadamente para esse momento. Então, a ansiedade, ela causa tudo isso para o ser humano. E no sentido figurado da palavra, ela pode ser um desejo imparcial. Ela pode fazer com que você queira muito aquela coisa e você não espere o tempo certo para aquela coisa. Sim. Porque naquele determinado momento você não está pronto para aquilo. E a ansiedade faz com que você fique doente, que você passe mal, que você tenha falta de ar. E isso causa alguns transtornos, que são os transtornos que são relacionados a isso. Uhum. Tem diferença entre ansiedade e transtornos de ansiedade? Sim, tem uma certa ligação entre as duas coisas. Porque a ansiedade, ela pode ser dividida em dois grupos, dois quadros, onde a ansiedade ela é constante e permanente. É aquela ansiedade que você carrega, que você vai com ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. Uhum. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo parar de ser ansioso. Não consigo. Então, essa ansiedade te acompanha todos os dias. E tem a ansiedade que ela gera de repente, ela vem de uma vez. A ansiedade vem e gera um certo pânico em você. Aí você São não as tem o que crises, fazer. né? São as crises que vêm. Então, esses transtornos, eles são considerados ligados a essa ansiedade. Que essa ansiedade Assim, faz com que acarrete tudo isso. é possível uma pessoa não ser ansiosa, assim, de natureza, carregar a ansiedade que a senhora disse e ter transtornos de ansiedade, assim, durante longo tempo, por exemplo, eu tive um transtorno há 5 meses atrás, estou tendo outro hoje. É comum isso acontecer? Sim, é a chamada a ansiedade generalizada, que ela te Uhum, acompanha por um período de tempo. uhum. Tem uma pergunta aqui da professora Viviane, que é a professora de ciências da minha escola, estava com a gente aí no comecinho da live. Assim, Certo. tem como nos proteger diante das notícias? Como podemos iniciar este processo? Então, para se proteger diante da notícia, primeiro lugar, a primeira coisa que você deve fazer nessa época de pandemia, desliga a televisão. Desliga a televisão. Porque a televisão, ela é um meio de comunicação que traz muita coisa, às vezes de uma forma ou de outra, exageradamente. Então, Uhum, você ouve aquela notícia, você coloca na sua mente e somatiza no seu corpo. Então, isso faz com que você fique ansioso. Quando isso vai acabar? Quando essa pandemia vai passar? Entendeu? E existem outras formas também que você pode tratar essa ansiedade. Você distrai sua mente com outras coisas. Por exemplo, você uhum, gosta de leitura? Leia um livro. Porque quando você desvia o seu cérebro a dar atenção daquela coisa que está ali na sua frente, daquele tipo de atividade que está na sua frente, você consegue lidar com isso. Ouça uma uhum, música, porque assim, vamos colocar aqui um ponto um tanto negativo e um tanto positivo. As pessoas que estão em casa, a maioria das famílias estão em casa. Casas grandes, casas pequenas, casas que são minúsculas. Aí a uhum, gente pode parar para pensar. Poxa vida, eu queria tanto um tempo com meu filho, nunca tive. Tá tendo agora. O que você pode fazer? Aproveita o tempo que você tem com seu filho. Eu precisava colocar minha casa em ordem. Aproveita esse tempo para colocar sua casa em ordem. Então, todas essas atividades faz com que haja esse desvio para que você consiga lidar com essa situação. Porque muitas uhum. vezes, se você ficar à frente a uma televisão
ou frente à notícia de um celular, ou frente às informações que te passam, aquilo fica tudo na tua cabeça. E você Uhum. vai digerindo aquilo, vai pensando, então isso atrapalha um pouco essa situação que está acontecendo nesse momento agora que nós estamos vivendo. Uhum. Só mais essa pergunta que chegou agora da professora e eu já volto para as outras que eu já tinha passado para a senhora. Quais os sinais visíveis da ansiedade? Existem sinais visíveis? Sim, existem sinais visíveis, sim, que eles estão acompanhados dos transtornos da ansiedade. A pessoa, ela tem falta de ar, ela tem taquicardia, ela fica assim, come exageradamente, ela quer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, ela tem programado algo da sua rotina, ela acaba atropelando tudo. Às vezes ela Uhum. marca algo com alguém, ou uma conversa, ou um diálogo, a pessoa está explicando o fato, ela já se adianta lá na frente. Então, tudo isso colabora e são sinais que são visíveis que a gente pode verificar agora, né? Nessa época que nós estamos de pandemia. Eu vi uma questão aí que a ansiedade, a pessoa nem dorme quando vai para o passeio, né? Quando tem um passeio no dia anterior, a pessoa fica muito ansiosa. Isso. Então, isso são aquele grupo de pessoas que tem aquela ansiedade daquele momento. A ansiedade do Uhum. passeio, você não dormiu, você foi para o passeio, pronto, acabou. E depois surgem outras questões, outras oportunidades, entendeu? Assim, eu acho que todo Esses mundo é são um os pouquinho sinais ansioso, visíveis. né? Oi, não entendi. O seu áudio Acredito, ficou baixo. acredito que todo mundo é um pouquinho ansioso, né? Todos nós temos Às um vezes não, pouquinho, sim. às vezes não tem aquelas crises, aquela ansiedade muito elevada, que é o meu caso, que eu tenho crise de ansiedade. A professora também aqui, ela acompanha. Ela também tem um probleminha com ansiedade, mas todo mundo, a não ser ter essas crises, essa ansiedade elevada, é um pouquinho ansioso, né? Sim, com certeza. O que podemos fazer em momentos de crise de ansiedade para poder melhorar? Olha, para melhorar a crise de ansiedade, você tem que procurar um profissional especializado. Porque se você Uhum, não entende do assunto, você não vai tentar compreender. Mesmo você lendo na internet, mesmo alguém falando algo para você, o ideal é procurar um profissional especializado, um psicólogo, para poder você estar contando para ele quais são os seus medos, quais são as suas crises, e ele vai te orientar da maneira que deve ser colocado nessa questão da ansiedade. É, uhum, e também uma coisa que faz bem também para dar uma melhorada nesse tempo que a gente está em casa, que você não tem como sair, que você tem que fazer o isolamento social, sim, você tem que preservar os seus que estão em casa, só saia se for de maneira urgente. Você pode escolher um cantinho da sua casa, porque provavelmente tem um cantinho lá que você consegue ficar, fazer o seu espaçozinho daquele momento. Eu uhum, sugiro que a meditação, né? A meditação é uma boa, não sou expert no assunto de meditação, mas uns exercícios de respiração ajuda bastante. Bastante, porque você está no seu momento, você fecha os seus olhos e você vai estar dando algo para o seu corpo, uma uhum, respiração, assim, suavemente, pensando, se você puder colocar uma música, você coloca uma música. Então, assim, é algo que você pode fazer nesse momento que você está em casa, nessa época de pandemia. Agora, quando voltar tudo ao normal, se você puder procurar um psicólogo, inclusive eu indico psicólogos que fazem atendimentos, assim, tem locais que fazem atendimento gratuito, que você pode usar o serviço de psicologia gratuito por um determinado tempo, que depois você tem uma taxa social que você pode pagar também. Então, uhum, eu indico isso para as pessoas que estão com ansiedade em casa. uhum. Uma pergunta aqui da professora Nathalie. Ela perguntou se a TAG tem cura e quais os casos que você indica a medicação. A tag, qual tipo de tag? Vamos ver se ela responde, senão a gente já pula para outra. Enquanto ela não Ah, responde, o eu vou transtorno pular. de ansiedade generalizada. Ah, tá. Esse transtorno de ansiedade generalizada, ele pode sim ter cura através de medicamentos, mas assim, é uma coisa que só o psicólogo pode dizer, porque
eu não faço indicação, não faço prescrição de remédio, porque quem faz prescrição de remédio é o psiquiatra. Mas antes de você chegar no psiquiatra, você passa pelo psicólogo. Aí o psicólogo, sim, que te indica para você ir até um profissional especializado que é o psiquiatra. E o psiquiatra, sim, prescreve o medicamento de acordo com o transtorno da pessoa que está sendo analisada. Uhum. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu dar uma. Voltou, né? Voltou. Você tinha falado, né, que sobre a ansiedade, sobre os transtornos. Uma pessoa, ela desenvolve, ela começa a ter ansiedade, por exemplo, se perde um familiar, se acontece, tem um acontecimento cabuloso dentro da vida dela. É comum aparecer ansiedade depois disso? Sim, é comum entrar esse tipo de transtorno, né? Porque a pessoa, quando ela tem algo que diferencia, por exemplo, algo que tira ela da rotina, algo que acontece na vida dela, assim, meio que de repente, ela pode sim adquirir o transtorno da ansiedade, ela pode sim entrar em depressão, ela pode adquirir também outras doenças, né? Que se são relacionadas à ansiedade, conforme eu falei anteriormente. Isso sim pode acontecer sim na vida da pessoa que tem esse tipo de situação na vida. Uhum. Acho que é um pouquinho mais da ansiedade do que uma crise de ansiedade. Existe o ataque de pânico, né? Que é aquele ataque que você realmente sente muita falta de ar, chega a ter até sensação de morte. É necessário o tratamento desses ataques de pânicos. Só é possível fazer com um psicólogo? Olha, nesse caso, se for como que eu posso dizer assim, algo que aconteceu naquele momento, sim, ela tem que procurar ajuda de psicólogo, sim. Mas isso não Uhum. implica que ele também não possa procurar um médico para ver como é que está o corpo, fazer um check-up. Aí, quando chegar ao médico, o médico sim indica, fala, ó, você precisa fazer um tratamento psicológico. Isso não tá, você, aí a pessoa vai fazer aquela bateria de exames e não acusa nada da pessoa, então realmente ela tem que fazer o atendimento psicológico, que isso é muito importante. Uhum. A ansiedade é uma doença, certo? Sim, A ansiedade mata? em alguns casos, dependendo do grau, ela pode causar danos ao corpo físico, danos ao corpo físico. Ataques cardíacos, por exemplo, né? Infartos. Isso, ataque cardíaco, por exemplo, ela pode ter uma parada cardíaca, mas isso quem pode falar seria um profissional especializado nesse sentido, que seria um médico Uhum. cardiologista. Ele Sim. poderia falar melhor a respeito disso. Uhum. Durante o isolamento social, acho que eu, a minha família, as famílias de outras pessoas estão se sentindo muito estressadas. É, o estresse, ele faz parte da ansiedade ou ele desenvolve ansiedade? O estresse ele faz parte da ansiedade, porque Faz. quando a pessoa não consegue alcançar aquilo que ela quer, não consegue realizar as tarefas, ela não consegue fazer o que foi determinado para ela durante o dia, ela não consegue acordar de manhã e pensar, ó, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Ela não consegue fazer, ela já fica estressada. Tanto é que o estresse também ele está presente nesse momento da vida da gente, porque Uhum. muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas estão deixando de fazer algo que ela gostaria muito de fazer, que ela já tinha marcado e ela não vai conseguir por conta da pandemia. Então, o estresse acarreta muita coisa também na vida da pessoa. E ele Uhum. está ligado à ansiedade. Sim. E o que fazer quando eu estiver muito estressado? Olha, o que você pode fazer quando você estiver muito estressado? Se você estiver estressado com uma pessoa que está dentro da sua casa, por exemplo, você está com a sua mãe fez algo que te estressou. O que que você tem que fazer? Você faz o afastamento dela, com todo o respeito, Uhum. com toda a educação. Fala, mãe, eu vou deitar um pouquinho. Ou mãe, eu vou ouvir uma música, entendeu? Não deixar a pessoa falando sozinho, porque daí o estresse vai acabar contagiando a outra pessoa. Você Sim. desvia sua atenção daquilo que está te causando estresse. E não é Uhum. difícil fazer isso. É uma prática que as pessoas precisam adquirir, que ela vem acompanhada da paciência,
a paciência é uma grande virtude, que poucos têm, você sabe. Então, se você for paciente naquele seu momento de estresse, você consegue sim fazer com que aquela situação, talvez você não resolva aquela situação de estresse, ela permaneça, mas você consegue fazer com que ela não perdure por tanto tempo. Uhum. É, tomar um copo de água também, né? Às vezes é bem. Sim, Ajuda um pouco. a água ela é boa para o organismo. As pessoas deviam adquirir o hábito de tomar água todos os dias. Eles falam que o mínimo seriam 2 litros de água e a pessoa acaba ficando, não, fala, não vou tomar 2 litros de água. Não, toma água todos os dias. Toma na sua base. Quando você perceber, você já está tomando água o tempo todo. A água é um grande benefício para o corpo. Ela Uhum, hidrata, ela ajuda no sistema funcional e se você adquirir o hábito de tomar água todos os dias, também isso é muito importante, porque a água ela dá uma sensação de saciedade, né, para o corpo. E você uhum. estando saciado, o seu corpo vai estar bem e com isso você consegue controlar mais algumas coisas da sua vida. Existe alguma técnica de respiração durante crise de ansiedade? Sim, existe uma técnica de respiração, mas é porque ela está acompanhada com a meditação. O momento Aham. que você pode estar, eu não sou expert no assunto, conforme eu falei anteriormente, mas Uhum. você pode respirar pausadamente. Não ficar naquela fobia de você, sabe, que vai subir, vai. Não, você dá uma parada, fecha os seus olhos e faça a respiração pausadamente. Isso ajuda bastante a controlar a ansiedade. Uhum. Não Vou ver é se. o principal para esse controle, mas Sim, é uma das formas que você pode usar nesse momento que você está em casa. sim. Vou ver se tem mais alguma pergunta. Voltou? Voltou. Eu É, queria só. falar algo a respeito também não sei se você vai me fazer essa pergunta, se as crianças têm ansiedade. Sim, já tava assim na lista. Ansiedade das crianças. Então, as crianças nesse momento aí de pandemia, que elas estão nesse isolamento social, mudou completamente a rotina da vida das crianças. Elas estavam Sim. acostumadas a encontrar os amigos, elas estavam acostumadas a encontrar a professora, a tia do portão, a tia da escola, a tia da refeição. Ela está afastada de todas essas pessoas. Aham. O que é necessário para que você consiga fazer com que essa criança não fique muito ansiosa para essa volta? Crie rotina para essas crianças. Porque se você criar rotina para essas crianças em casa, com diversas. Você tem que usar a sua imaginação. Imaginação para você poder criar rotina para que essas crianças elas possam ter o dia a dia prazeroso, porque criança gosta de pular. Eu falo de criança de maneira geral. Até os adolescentes também gostam de ficar fazendo bagunça, gosta de correr, gosta de fazer tantas outras coisas. Cria uma certa rotina. Não deixar a Uhum. criança muito tempo na internet, para ela não ficar vendo essas notícias, para Sim. que ela também não fique escrava do celular, porque tem crianças que são escravas do celular. Cria uma Existem, sim. rotina diferenciada, com brincadeiras, com você senta com a criança. Eu sei que de repente é muito difícil, porque as mães às vezes tá fazendo o trabalho em casa. Eu trabalho em casa, eu não tenho criança em casa, mas eu sei às vezes existem contratempos que faz com que a gente atrase o nosso trabalho. Então tudo isso é importante para que você faça com que as crianças tenham essa responsabilidade de estar nas suas atividades diárias. A Uhum. escola, por exemplo, a escola ela vai demorar um pouco para voltar, e isso é certo. Algumas atividades que serão colocadas para voltarem assim gradativamente, com pouco movimento, a gente sabe que a escola é muita gente. Então, nesse Aham. momento, ela vai demorar um pouco para voltar. Não sei te dizer quando, Uma das mas últimas, né, no caso. Acho que a isso escola vai seria uma demorar. das últimas. E uma dica que eu dou para vocês, estudantes, façam tudo no tempo de vocês, tá? Crie a sua rotina de estudos. Se você não entender, o professor está lá para te explicar. De repente, naquele momento que você está com dúvida, o professor não pode te responder, mas com certeza ele vai responder para você depois. Se você Uhum. tiver alguém na sua casa que pode te auxiliar, ou pessoas do seu hall de amizade que você tem contato no WhatsApp, Facebook, Instagram, que você pode estar conversando, tirando dúvidas. Tudo isso é muito importante.
O que você não conseguir fazer de atividades da escola, você conversa com o professor, porque é uma coisa nova para todo mundo, principalmente para os alunos que não têm essa facilidade com a internet, não têm essa facilidade de estar fazendo. Tem pessoas que não têm computador em casa, tem que estudar no celular, mas às vezes o celular é um só para todo mundo estudar, e Uhum. às vezes as famílias maiores são 2 irmãos, 3 irmãos, então isso fica muito difícil. Cria uma rotina para isso. Porque você coloca os períodos, ó, você vai estudar tal horário, você vai estudar tal horário, você vai estudar tal horário. Isso simplifica o estresse, simplifica aquela ansiedade da criança ter que ficar esperando o horário para entrar, o horário para falar com o professor. Tudo Uhum. isso faz com que a sua rotina seja de maneira prazerosa. Então, é uma dica que eu dou para vocês, estudantes. Se você não consegue fazer algo que está colocado ali nas suas atividades, procure outra atividade que você goste, procure um curso que você queira fazer. A internet está disponibilizando bastante curso em EAD. Sim. Aproveita esses cursos online, porque Gratuitos, você né, na também maioria das distrai a vezes. mente. E para você é conhecimento, conhecimento. Uhum. Vou só dar alguns ois aqui, tá bom? Pra Adriele, tá mandando um oi. Olá, A Ana, que Adriele. também entrou aqui. E a professora Vivi te elogiou, falou: Silvia, você é maravilhosa. Obrigada. Uhum. Muito O obrigada. Robert também, um ex-aluno da MF Faria Lima, também tá Ai, aqui. Robert, saudade de você, viu? Uhum. Saudade de É, todos vocês aí que me conhecem, que sabem do meu trabalho lá na escola, né? Alguns alunos que não estão mais lá, mas sabem que eu faço meu trabalho de maneira séria, né? A hora que eu tenho que dar sim, bronca, eu dou sim. bronca. A hora que eu tenho que conversar, eu converso. E assim, esse momento da gente aqui, de todos nós, do Brasil, do mundo, todo mundo tem que parar para pensar e esperar. Porque a Sim. ansiedade, nós estamos ansiosos para que tudo isso passe, para que eu consiga fazer as minhas atividades, para que eu consiga viajar, para que eu consiga visitar. Eu estou longe de alguém que eu gosto, de alguém que eu não estou perto. Então, tudo isso, gente, vai passar. Temos que ter, Uhum. assim, aquela certeza de que temos que manter a calma. É difícil. É difícil você estar em casa todos os dias, fazer as mesmas coisas. Mas você não pode desistir, nem desanimar nesse momento. Não pode. Alunos, estudem. Não fiquem com preguiça de fazer as atividades. Só não faça as atividades se você não conseguir. E não se culpe por isso, porque é um momento que pegou todo mundo de surpresa. Nós não estávamos esperando que essa doença viesse, que esse vírus viesse atrapalhar um pouco das nossas vidas. Então é tudo gradativamente. A gente recupera tudo depois. Tudo tem seu tempo, tudo acontece no seu tempo. Então, temos que ter essa clareza de que quando tudo isso acabar, nós estaremos mais revigorados, estaremos mais assim sensíveis, né? Porque tudo tudo vem para que a gente se torne uma pessoa melhor. Então, Uhum. todos nós sairemos dessa pandemia mudada. Assim seja. Temos Aqui tem pouco uma tempo, né? pergunta. 20 minutinhos. Aqui 20 tem uma minutinhos. pergunta da Dona Rosa, a Rosa Brito. Acho que ela não estava aqui quando você falou, mas ela perguntou se a ansiedade causa taquicardia. Sim, eu já falei que causa Ca- sim. É um, do, Causa um sim. dos, um das, uma das características das síndromes algo que acarreta, sim, na pessoa que sofre de crise de ansiedade. Uhum. Agora uma pergunta aqui do Robert. Por que a maioria dos adolescentes tem crise existencial? Então, essa pergunta, ela pode ser respondida por um profissional especializado, que é o psicólogo, a psicóloga. Você precisa de um acompanhamento psicológico. Não Uhum. tenha vergonha de pedir ajuda para o pai ou para a mãe. Não tenha vergonha e não tenha medo. Porque se você vive uma crise existencial, você precisa de auxílio, você precisa de ajuda. E a maioria dos adolescentes acontece mesmo. Isso é colocado nos nossos atendimentos, é colocado como algo que precisa ser ajudado, algo que o adolescente precisa desse tipo de acompanhamento, para ele saber realmente o que ele precisa fazer e ser orientado por esse profissional. Porque se Uhum. você pede conselho para um amigo,
um amigo vai falar qualquer coisa para você. E esse amigo pode falar qualquer coisa para você, para o outro, para o outro e para o outro. O profissional de psicologia, não. Você vai falar para ele e ele vai analisar o seu caso e vai fazer o diagnóstico daquilo que você está falando para ele. Então, eu aconselho a todos os adolescentes que estão assistindo, adolescente, adulto, criança que tem um entendimento melhor, que já tem uma mente mais avançada, sim, procure. Pode ser que esse Uhum. profissional, pode ser que essa pessoa que está procurando ajuda, pode ser que ela fale, se eu falar isso, vão falar que eu tô louco. Será que o Aham. que que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você, porque você tem que cuidar da sua vida pessoal, e a sua vida pessoal é importante para o seu crescimento, é importante para você seguir uma carreira, é importante para você escolher o seu trabalho, porque não adianta a pessoa querer fazer algo que as outras pessoas querem que ela faça. Ela tem que fazer algo que traz bem para ela. E diante Sim. de toda essa situação, é ela que tem que descobrir isso. E por isso eu aconselho aos adolescentes que estão nesse momento aí, pensando nessa crise existencial, procure um profissional especializado que é o psicólogo. Eu acho que não só crise existencial, mas os adolescentes também têm muitas crises de baixa autoestima, né? É um problema que Isso, às vezes principalmente isso. causa A depressão. autoestima, a baixa estima, isso também atrapalha no desenvolvimento do ser humano. Então, Uhum, é importante procurar uma ajuda psicológica. uhum. E hoje Agora tem uma muitos pergunta. Tem Tem bastantes, né? muitos Inclusive tem profissionais uma aqui com a especializados. gente na live, que a gente vai deixar depois os contatos delas para vocês, tá bom? Sim, eu vou É, passar o link do meu WhatsApp, aí quem quiser falar comigo no particular pode mandar mensagem. o Robert falou que tá com saudades. Eu também. É, e a Ana Beatriz, perguntou: quem tem a síndrome do pânico tem chances de futuramente ser um psicopata? Olha, isso você só pode descobrir se você fizer um atendimento, se você passar por um atendimento. Se você passar por um atendimento, quem vai dizer se você pode ou não é o profissional especializado. Uhum, Não há uma definição para isso, não há, né? no momento. A ansiedade. Uma pessoa que desenvolve ansiedade tem chance de ser curada? Tem cura ou leva para a vida? Olha, existem casos que a pessoa é a vida toda ansiosa. Uhum, Mas existem casos que a pessoa, ela pode sim, ela procurando ajuda, ela tem como ou controlar essa ansiedade ou se livrar dessa ansiedade. Aí exterminar, depende da né? pessoa querer também, né? Porque às vezes a pessoa não procura atendimento, não faz o que tem que fazer, não segue as regras, as riscas das orientações do psicólogo, do psiquiatra. De repente o psiquiatra prescreve o remédio que ela tem que tomar, ela não toma. Uhum, Então, isso aí é bem complicado. Ela precisa, sim, ter o acompanhamento. Ter o acompanhamento. É uhum, como eu te falei, existe aqueles dois grupos que tem a ansiedade, que a pessoa tem aquela ansiedade de momento, e aquela que é a ansiedade o transtorno da ansiedade generalizada, que ela dura em média uns 6 meses, mais ou menos. uhum. É uma pergunta de novo da Dona Rosa. Ela perguntou se livros de autoajuda melhoram a ansiedade. Olha, temos que tomar muito cuidado com esses livros de autoajuda. É, eles sim ajudam sim a controlar um pouco a ansiedade, porque à medida que você começa a fazer a leitura de um livro, você se desliga do seu pensamento, você foca no livro. E Uhum, algumas situações que tem no livro servem para você, outras não servem para você. uhum. Algumas pessoas se identificam com alguns autores, se identificam com livros de autoajuda, porém eles vai amenizar a sua ansiedade, amenizar a Uhum. sua ansiedade. Mas o Então, principal mesmo que eu volto a focar é que você procure um profissional especializado. Ele sim então, é que vai te diagnosticar para que você saiba o que realmente te aflige. então, assim, a gente chega num contexto com essas perguntas de que a melhor forma de tratar a ansiedade, de melhorar a ansiedade, é procurando um profissional, um psicólogo, certo? Isso, um profissional especializado no assunto. Sim. Porque aí ele É uma, pode sim te encaminhar para um psiquiatra se for necessária a prescrição de um medicamento. Agora, se não for necessária a prescrição do medicamento,
ele vai te dar as orientações para que você possa fazer, né? Seguir à Uhum. risca as orientações do psicólogo que ele vai passar para você. Por isso que é importante procurar um profissional especializado. Não só para a psicologia, como para as doenças também. Não se automediquem em casa nesse momento de pandemia. Tem médicos que estão dando atendimento online gratuito, procure, porque os hospitais estão fechados, estão com um grupo grande de pessoas sendo atendidas. Então, Uhum. você procure um profissional especializado. Tem algum sintoma em casa? Liga para o médico. Uma pergunta aqui da Gabi Alves. Ela perguntou se a autoestima está relacionado, tem alguma coisa a ver com a ansiedade. Sim, ela tem algo a ver com a ansiedade, porque a autoestima, ela mexe com o seu psicológico. Mexendo com o seu psicológico, isso vai fazer com que você fique ansioso, pensando mil e uma coisa. Depende muito também da autoestima, porque a autoestima ela pode ser caracterizada de várias maneiras. Uhum. Então, depende do grau dessa autoestima, ela pode sim causar uma certa ansiedade em você. Uhum. A ansiedade em si, o estresse, a depressão, é possível de futuramente, acho que depende do grau de ansiedade, né? Mas de desenvolver a esquizofrenia Olha, o caso da esquizofrenia é mais complicado, seria um estudo é mais detalhado, psiquiátrico. seria um caso de psiquiatria, e quem Uhum, pode, na verdade, fazer essa verificação é o psiquiatra. É o psiquiatra que vai fazer o diagnóstico a respeito da esquizofrenia. uhum. A ansiedade e a depressão estão ligadas ou não? Não tem nada a ver. Olha, uma pessoa ansiosa, ela pode sim estar em depressão. Ela pode causar, sim, um estado depressivo na pessoa. Uhum, Só que a depressão, ela é mais assim, é como eu falei da esquizofrenia. É um assunto que você tem que tratar de maneira bem específica, porque são detalhado. diversos sintomas da depressão, são vários tipos, então tudo isso está ligado ao seu corpo, né? Está ligado à sua mente, então faz com que os casos de uma pessoa que ela está com depressão, ela sofreu alguma coisa no passado, a pessoa teve choque de realidade com algo que ela está vivendo agora. Então, tudo isso é um estudo bem detalhado, que é um caso que é considerado como o mal do momento, né? A ansiedade e a Uhum, depressão. Então, são coisas que acabam sim desanimando a pessoa, acabam fazendo com que a pessoa ela fique nesse momento da pandemia, acaba com que a pessoa tome atitudes que não deveria tomar por um momento. Então, tudo isso está relativo a isso. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha e a gente já vem para a pergunta da Dona Rosa. O transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. É, geralmente, uma pessoa que possui esse transtorno é uma pessoa ansiosa? Sim, com certeza. Com É certeza. um É tratamento uma pessoa ansiosa. psiquiátrico ou psicológico mesmo? Então, no primeiro momento, ela passa pelo atendimento psicológico. Sim. Quando o psicólogo ele consegue detectar que essa pessoa tem esse tipo de transtorno, ele passa as orientações para que a pessoa. Depende do grau também desse toque. Tem o grau leve e o grau mais pesado. Então, Uhum. dependendo da situação, é passado sim para o psiquiatra. O psiquiatra ele é colocado em último caso, só quando são casos de medicação. Aí sim é Uhum. passado para o psiquiatra. Sim. Agora a pergunta da Dona Rosa. Se a senhora poderia falar um pouco sobre o sono e a ansiedade? O sono e a ansiedade. Como nós tratamos da ansiedade como uma doença, que ela acarreta todos esses transtornos para o nosso corpo físico e o psíquico, o sono, ele tem que ser tratado de uma maneira com que a pessoa, ela procure um profissional médico, está com sono, não consegue dormir, ela tem insônia, ela tem que procurar o médico. Aí o médico vai prescrever medicações para que essa pessoa consiga ter o sono tranquilo. E isso Uhum. tudo, todas as doenças que são somatizadas no nosso corpo, elas atingem o nosso cérebro e depois elas vêm para o nosso corpo. Então, ela precisa procurar um profissional especializado para poder conseguir, né,
um tratamento, por exemplo, a perda de sono, se ela não conseguiu dormir uma noite só na semana, se ela não conseguiu dormir um dia que ela trabalhou até mais tarde, ela não conseguiu dormir. Então, tudo Uhum. isso tem como ser resolvido através de medicamentos que são prescritos, né, para determinado tipo de doença, né? Uhum. Existem grupos de risco para ansiedade? Por exemplo, é perigoso um idoso ter ansiedade? É perigoso uma criança ter ansiedade? Então, todos os grupos, a ansiedade, ela pode atingir todos os grupos, Sim. mas tudo vai depender desse grau de ansiedade, porque nós sabemos Aham. que nosso corpo, nosso coração tá lá, tum, tum, tum. De repente, qualquer coisa pode fazer parar. Uhum. Então, para que isso aconteça, para a gente poder saber ou ter noção de que algo pode acontecer com uma criança, com um adulto e com um idoso, isso depende muito do grau em que a pessoa está vivendo, as doenças do corpo, se a pessoa tem algum tipo de infecção, se a pessoa tem algum tipo de doença grave. Tudo isso o médico faz com que a pessoa prescreve lá o medicamento e dá as orientações. Olha, você tem que fazer dessa maneira para que você Uhum. tenha uma vida saudável. Sim. E existem É, especialistas também, né, a uhum. respeito disso, que podem tratar desse determinado assunto. Sobre o profissionalismo mesmo em relação a um psicólogo, a psicologia. Existem pós-graduações que se especializam só em ansiedade? Olha, tem vários tipos de especializações. A pessoa, o profissional psicólogo, ele pode procurar aquilo que ele vai atuar naquele momento. Eu sou Uhum. psicóloga clínica. A minha atuação no momento é atendimento às pessoas, atendimento individual, atendimento em grupo. E o meu foco futuramente será em atendimento para os alunos, Sim, enfocando na área escolar. Porque sim. também, além de ser psicóloga, eu sou psicopedagoga. Então, nesse processo, você consegue definir, você consegue entender como você vai realizar o seu trabalho. Eu já fiz uma Uhum. pós-graduação em psicopedagogia antes da psicologia e pretendo me especializar também em outras áreas que eu estou pesquisando para ver qual a melhor forma de poder lidar com o sofrimento das pessoas, de manter essa ajuda, essa todo esse acompanhamento que é necessário. Mas a Uhum. pessoa pode sim se especializar sim. Ah, sim. Então a senhora, além de ser psicóloga, é psicopedagoga. Sim. Qual é a diferença entre psicologia e psicopedagogia? Ó, psicologia, ela trata dos problemas da mente, ela trata das pessoas no atendimento individual, no atendimento em grupo. A Uhum. psicopedagogia, ela trata dos atendimentos escolares, dos transtornos que as crianças, que os adultos, que os adolescentes desenvolvem na escola. É tudo Uhum. relacionado, para simplificar de uma maneira, é tudo relacionado ao comportamento das crianças na escola. Por exemplo, uma Uhum. dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de se relacionar com os amigos na escola, todo esse acompanhamento. Um reforço escolar, de repente a criança está ali, ela não está conseguindo acompanhar, porque ela tem alguma dificuldade. Então, o Uhum. psicopedagogo faz essa parte aí na área da psicopedagogia. Ah, sim. A senhora, já vi no seu Instagram profissional que a senhora também dá palestras, né? Sim, É, sim, as as suas palestras palestras. elas são importantes para que as pessoas entendam um pouco o que é ser um Uhum. profissional psicólogo. Eu começo Sim. as minhas palestras dizendo o que faz um profissional de psicologia, para que a Aham. pessoa entenda, porque tem muita gente que não entende, não sabe ainda. Não é porque não Uhum. entende, porque não foi, é porque não procurou saber realmente qual é a atuação de um profissional de psicologia. E as palestras direcionadas a vários assuntos, como os meses, o que acontece naquele mês, o que acontece com as famílias, uma palestra sobre violência, sobre Uhum. como atuar na área de psicologia, qual é o papel do psicólogo na escola, qual é o papel do psicólogo nas redes sociais, o papel do Nos psicólogo na hospitais. comunidade, tudo isso. Dá diversos temas de palestras que são importantíssimos.
Uhum. Agora a gente tem um pouco menos de um minuto. Eu gostaria de agradecer por ter aceitado fazer essa live. Obrigada. Gostaria de agradecer pela Eu que conversa agradeço. saudável. E eu acho que muita gente agora pode esclarecer as dúvidas de muitas pessoas, como esclareceram minhas também.